Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje vai ser uma atividade prática que a gente vai fazer visualização de dados numéricos. Então, para isso, a gente vai aqui para o nosso Google Colab, que é onde o ambiente que a gente vai desenvolver aqui o nosso código Python. E o primeiro passo aqui é fazer a importação das bibliotecas que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o Pandas para fazer a manipulação aqui do nosso dataset, ou NumPy para se a gente precisar fazer alguma manipulação aqui algébrica, uma conta, o Matplotlib para fazer algumas visualizações simplificadas, e o Seborn, que é uma biblioteca, para quem não conhece, ela é uma biblioteca de visualização. Ela foi escrita aqui em cima do Matplotlib, mas ela encapsula diversas coisas aqui que facilita fazer alguns plots um pouco mais sofisticados. Então, pessoal, para a gente iniciar aqui a nossa prática, o primeiro passo aqui a gente vai importar o nosso dataset. O nosso dataset aqui está nesse link aqui. Esse link aqui é um repositório pessoal meu, onde eu estou disponibilizando aqui esses dados aqui para a gente fazer a nossa análise. A gente faz a leitura aqui com o método readCSV do Pandas, e quando a gente aqui, printa aqui o DF, a gente vê a cara do nosso dado aqui, né? Então, esse nosso dataset, ele contém aí quatro atributos, né? Country, Age, Salary e Purchased. Então, isso aqui é como se tivesse um problema aqui, né? Como se a gente estivesse coletando informações de diferentes pessoas. A gente tem a nacionalidade da pessoa, qual que é a idade, qual que é o salário estimado, e se a pessoa ela fez uma ação de compra ou não. Então pode ser uma ação de compra, por exemplo, online, onde a gente está coletando informações para depois tentar direcionar propagandas aqui para pessoas, para nichos específicos. Então esse aqui é um dataset bem simplificado, né, pessoal? Só para visualização aqui, só para alguns testes. Ele contém aqui 10 linhas, né, 10 observações e 4 aqui atributos que a gente está trabalhando. Bom, igual eu mencionei aqui, esse dataset ele contém 4 colunas. Country é uma variável categórica, né, pessoal? Não tem nenhuma relação de grandeza entre essas variáveis. Age e salário, por sua vez, são variáveis numéricas. E se a gente observar que ela tem aqui dados faltantes, né? Então o age, o salário aqui, ele tem o NaN aqui, e o age tem o NaN aqui, que são uns indicadores aqui de dados faltantes, né? E em próximas aulas a gente vai ver como que a gente conseguiria lidar com esses dados. E o purchased, que é a variável resposta nossa aqui, que é uma variável categórica aqui também, binária, sim ou não. E quando a gente olha os tipos dos dados aqui, a gente tem justamente isso aqui que a gente acabou de ver, né? Que o Pandas inferiu corretamente aqui os tipos desses dados. A primeira forma, então, de a gente visualizar dado numérico é a gente plotar o histograma. Para a gente plotar o histograma, a gente primeiro vai criar um objeto aqui para fazer subplots. Então eu quero um subplot aqui com duas colunas, e o tamanho da minha figura vai ser 12 e 5, né? Então o tamanho horizontal é 12, o tamanho aqui vertical é 5. E para eu fazer o plot, eu consigo utilizar aqui direto aqui o meu df, que é a minha variável aqui, na qual eu carreguei o meu dataset, então o meu dataframe aqui df. Então quando eu faço df.hist, eu vou plotar o histograma. E eu quero o histograma primeiro da coluna age. Eu vou plotar esse aqui no meu objeto aqui AX0, que é o objeto aqui da esquerda, né? Como eu estou gerando um subplot aqui com dois plots embutidos, o AX0 vai ser o elemento aqui da esquerda e o AX1 vai ser o elemento aqui da direita. E eu escolho aqui o número de bins, né? O número de subdivisões distintas, né? Então eu estou colocando aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente observar aqui no plot, e eu estou fazendo esse plot tanto para age quanto para salary. E aqui a gente consegue observar uma das primeiras maneiras de fazer visualização para a gente tentar enxergar como que está a distribuição do nosso dado, né? Se a gente tem o range de variação do nosso dado, ele é muito amplo, né? Se a gente tem alguns valores que são muito mais frequentes do que os outros, a gente consegue tirar esse tipo de informação aqui do histograma, né? Então aqui no caso, age aqui a gente tem em torno aqui de 35 e 40, a gente tem aqui a nossa maior frequência de idades do nosso data frame, né? E de forma similar, aqui salários aqui que estão entre 50 mil e 55 mil aqui por ano, tem a maior frequência de incidência aqui no nosso data frame.
Então, o primeiro plot aí que eu gostaria de falar para vocês é o histograma, para visualização de dados numéricos, ele é muito interessante. Um segundo plot aqui que ele é complementar a esse daqui, e no Python a gente consegue ele fazer de uma forma bem simples, que ao invés de usar aqui o df.hist, né, quando a gente está trabalhando aqui com pandas, a gente só troca aqui para o df.boxplot. E a gente vai fazer aqui o plot de caixa, né, o boxplot, que ele dá uma visão aqui para a gente da distribuição também, mas uma visão mais de percentis, né? Então a gente tem aqui o 25%, o 75%, e em verdinho aqui a gente tem a nossa mediana, né? Que 50% dos valores estão abaixo e 50% aqui estão acima. Então a gente consegue ver qual que está a distribuição, a gente tem uma visão aqui de variância do nosso data frame, né? Quanto mais dessa variável, desculpa, melhor dizendo, né? Quanto mais curtinho for essa diferença aqui dessa caixa, significa que mais concentrado está o nosso dado aqui, quanto maior, mais disperso. Se tivesse algum outlier, seria plotado aqui abaixo ou acima desse tracejado aqui. Então é uma maneira aí da gente plotar dado numérico, né? Um atributo numérico para a gente checar aí se a gente está lidando com muitos outliers, qual que é a cara da nossa distribuição, né? Isso aqui é importante a gente fazer sempre quando a gente for trabalhar com modelos preditivos. É importante a gente ter ciência aí, pelo menos visual, né? Do que é a primeira etapa, né? A análise exploratória, ela é muito importante aí para a gente ter uma cara, dar uma visão geral para o nosso dado, né? Um outro plot aqui que é muito interessante a gente fazer também, principalmente quando a gente está em problemas de regressão, por exemplo, para detectar se a gente tem dois atributos que eles são colineares, é o plot scatter, que é quando a gente plota uma variável pela outra. E nesse plot scatter, ele é uma ferramenta muito útil para a gente detectar se existe alguma relação linear no nosso dado, né? Então, para a gente fazer esse plot aqui, df.plot.scatter, eu estou falando aqui que no eixo X vai o age, no eixo Y vai o salário. Eu estou ativando o grid. Esse grid aqui são esses grids horizontais e verticais aqui. E aqui de cara a gente já consegue ver que aparentemente existe uma relação linear aqui entre salário e idade, né? À medida que a pessoa vai ficando mais velha, o salário dela que vai aumentando. Então esse é um plot muito interessante aí. Ele é útil para quando a gente estiver trabalhando aí. Se a gente quiser ver se existe uma relação linear entre um atributo e a variável resposta. Se não for linear também ele vai mostrar aqui para a gente, né? E entre dois atributos, né, para a gente verificar de forma simples, de forma rápida, se a gente está colocando dados redundantes, por exemplo, no nosso modelo. Agora uma dica que eu dou para fazer algumas coisas aqui, isso aqui a gente utilizou os métodos aqui do Pandas, mas de forma bem útil aqui para a gente, o Seaborn, que é a biblioteca que a gente importou lá em cima, ele já tem esse método aqui, perplot, que ele faz todos esses plots que a gente fez, só que de forma mais automatizada. Então ele plota para a gente aqui, ele faz um grid de plots aqui, então a gente vai ter aqui no nosso eixo X e Y a quantidade aqui de slices aqui que a gente fez, a quantidade de atributos que a gente está plotando, aqui é de salário, né, desculpa. A gente tem um plot, então, 2 por 2. Então aqui ele está plotando, quando na diagonal aqui principal, né, se a variável que ela for numérica, ele vai plotar aqui para a gente o histograma, né, o die-kind, que eu estou especificando que vai ser o hist. Então ele vai plotar aqui na diagonal principal o histograma dessa variável. E na diagonal aqui, que não é a principal, né, a outra diagonal secundária, ele plota aqui o scatterplot das variáveis de uma pela outra. Isso aqui é muito útil, pessoal, especialmente quando a gente tem diversas variáveis, a gente tem uma visão assim, bem rápida de uma variável pela outra, né? Ele tem diversos atributos aqui, diversos argumentos que são interessantes, né? Se a gente não quisesse fazer o plot aqui do histograma, se a gente quisesse ter uma estimativa da densidade de probabilidade dessa variável, é só a gente passar aqui o argumento die-kind igual a KDE, e ao invés de ele fazer aqui o plot do histograma, ele vai estimar aqui a densidade de probabilidade e já vai plotar aqui pra gente. Então a gente tem um plot aqui que ele é visualmente bonito e traz muitas informações aqui de forma bem simples, e essa é uma dica aí que eu dou para vocês, utilizar o Seaborn perplot, que ele nos permite fazer a análise exploratória aqui
de forma bem simples, né? A gente vai continuar utilizando esse pair plot em outras visualizações. Ele tem muito mais funcionalidades do que essas, igual essas aqui, né? Mas a gente vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar com atributo categórico. Vou mostrar umas outras coisas que dá para fazer aqui. Mas de forma que alguns outros exemplos que daria para fazer com esse pair plot, né? Se eu quisesse passar o kind aqui, esse kind aqui ele lida com os elementos fora da diagonal principal. Se eu passasse um reg aqui, significa que ele vai já estimar aqui uma reta aqui de regressão desse meu dado. Além de fazer aqui um plot aqui scatter aqui de um pelo outro, ele já vai estimar uma reta de regressão aqui para a gente já ter aqui de forma bem simplificada esse tipo de visualização. E se eu quisesse passar, além do kind, passar o tipo aqui da minha diagonal principal, eu consigo fazer também. Então eu tenho a possibilidade de fazer esse tipo de plot aqui para visualizar o meu dado aqui numérico de forma bem simples. Aí uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, né, quando se deparar com um método, com uma função que vocês não conhecem, é utilizar aqui esse comando aqui de interrogação e rodar essa célula. Quando a gente faz isso, ele abre aqui a assinatura do método para a gente, explica aqui o que é cada parâmetro dele, né? Em alguns casos ele dá algum exemplo. Então aqui no plot, quando eu estava fazendo esse plot, eu vim aqui, vinha a documentação, vi o que o kind fazia. Então se a gente olhar aqui, se a gente vê aqui no kind, a gente vê que a gente tem a opção do scatter, do reg, são valores opcionais, né? São os elementos fora aqui da diagonal principal. A gente tem o da kind, tem diversos valores que a gente pode passar, pode ser automático, pode ser histograma, pode ser KDE. Então eu sempre dou essa dica aí de sempre utilizar essa interrogação aqui quando a gente não souber como que utilizar um método, né? Bom, beleza, pessoal, o tema da aula de hoje foi esse, né? Foi algumas dicas aí de visualizações de dados numéricos. E na próxima aula vai ser uma aula prática também, que a gente vai ver como que tratar dados numéricos, né? Para processamento, lidar com dado faltante, normalização. Vai ser uma aula prática aí que a gente vai fazer também. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.